Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Eu estou feliz por esta tão rica oportunidade que me concede o Senhor de mais uma vez estarmos em seu altar. E eu quero tributar louvores de agradecimentos ao Senhor Deus de Israel por tamanha responsabilidade que Ele me concede nesta madrugada. Eu quero aqui externar os meus agradecimentos ao pastor Joel Celebrai, nossa irmã Carmen, que nos concedeu a oportunidade de mais uma vez cooperar no projeto Celebrai. Faço-me adjunto da minha excelentíssima esposa, minha fiel intercessora, a única que está de pé ali intercedendo por mim, né? Obrigado. Aos amigos. Amados, ele não está aqui presente, porém eu não posso deixar de fazer menção aqui do nome dele. É o meu pai, pastor José Antônio, que está lá no estado de Minas Gerais e me mandou uma mensagem agora, que ele está de joelho dobrado intercedendo pela nossa vida. Deus te abençoe, Deus te honre, tá bom? Meu grande amigo, pastor Fernando, pastor presidente, que está ali, sua digníssima esposa, Deus abençoe. Amados, quantos trouxeram a Bíblia, por favor, pega nas em punho, abra-na comigo no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo de número 19, verso de número 7. Frasão, Deus te abençoe, tá? Capítulo 19 do livro do Apocalipse, verso de número 7, porque assim está escrito: alegremo-nos e regozijemo-nos e demo-lhes honra a ele, porque as bodas do Cordeiro chegou e a sua noiva já se preparou. Amém? Tome seu assento, me preste a sua atenção, por favor. Amados, das 8.810 promessas contidas na Bíblia Sagrada, apenas 3 foram profetizadas por Jesus para com a igreja. Eu vou repetir para você guardar. Das 8.810 promessas encontradas na Bíblia Sagrada, apenas 3 foi prometida pelo próprio Senhor Jesus para com a igreja. A saber, a primeira promessa está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, verso de número 18, porque assim está escrito: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A segunda promessa está no livro histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 8, porque assim está escrito: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis as minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. A terceira promessa está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 14, porque assim está escrito: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar, voltarei para vós, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Agora observe, senhoras e senhores, nesta madrugada, que dessas 3 promessas aqui citadas por mim, 2 se cumprem. Renan, qual é a primeira promessa que se cumpre? É a promessa de Mateus 16, 18. Jesus disse que ele edificaria a sua igreja, e ele cumpriu. Mateus 16, 18 fala da autoridade que está sobre a igreja, até porque Deus não constituiu a igreja para poder ter medo das artimanhas do diabo. Deus não levantou a igreja para ter medo de todos os levantes do diabo. É o contrário, é o diabo que precisa bater em retirada, para com a autoridade que está sobre a igreja. A segunda promessa que se cumpre é a promessa de Atos dos Apóstolos, porque ali fala do revestimento e também da capacitação que está sobre a igreja. Agora observe
que a palavra confins no seu original, dar-se a entender que pregai a quem tem sede, pregai a quem tem ouvido, pregai a quem tem fome. Por esse motivo é que o Evangelho de Cristo tem e está sendo anunciado. Que possa ser que no terminar desta vigília aqui, a gente pegar um voo para a Europa, a gente vai observar que lá o Evangelho tem sido anunciado, até porque foi lá que aconteceu um dos maiores avivamentos da Rua Azusa. Quem é que não vai lembrar? Se viajarmos até os Estados Unidos da América, nós iremos observar que o Evangelho de Cristo tem sido anunciado. Se retornarmos ao Brasil e viajarmos até o sertão brasileiro, nós iremos observar que o Evangelho tem sido pregado. Se viajarmos até a tribo indígenas, nós iremos observar que o Evangelho tem sido anunciado. E com base nisso, surge uma pergunta no seu coração e um ponto de interrogação na sua mente. Qual? Renan, já que o Evangelho de Jesus tem sido anunciado, por que é que Cristo não vem arrebatar a sua igreja? Simples, porque ainda existem muitos falsos pastores, falsos pregadores, que ensinam que Cristo só irá arrebatar a igreja quando o Evangelho do reino for pregado. E qual é o texto que eles se baseiam? Mateus capítulo 24, verso 14. Mas guarde isso e não se esqueça. O Evangelho do reino só será pregado no milênio, quando Cristo governar o mundo de dentro de Jerusalém. Um dia, Jesus no Monte das Oliveiras, ele é indagado pelos seus discípulos, que estão de boquiaberto, com a magnificência do templo construído por Herodes. Segundo o que disse Norman Russell Champlin, ele afirma que Herodes passa 46 anos para concluir a obra da construção do templo, e no terminar, o templo ficou perfeito, ficou lindo, feito de mármore branco, liso, e as suas bordas tinham ouro. O mesmo Champlin afirma que o templo construído por Herodes era mais magnífico do que aquele construído por Salomão, o filho de Davi. Jesus, observando que os discípulos estão atônitos, Jesus então profetiza dizendo que não ficaria ali pedra sobre pedra, que não seria derribado. E esta profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, à luz do dia, cercou a cidade e queimou o templo. O mármore caiu e o ouro que estava sendo derretido pelo fogo caiu pelas frestas dos mármores, e os romanos e os soldados, com a intenção de arrancar aquele ouro, eles tiveram que esmiuçar o mármore, cumprindo a profecia de Jesus. A segunda pergunta dos discípulos é: Jesus, que sinais haverá da sua vinda? Jesus então ele disse: fique ligado. Para quê? Para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. E qual é o sinal, Jesus? Haverá sinal físico. Renan, o que é um sinal físico? Sinal físico fala de terremoto. Sinal físico fala de maremoto. Quando eu falo de terremoto, eu estou a lembrar da Bíblia. E acompanhando as páginas da mesma, eu pude compreender que após a profecia de Jesus, pelo menos 6 terremotos encontramos na Bíblia. Eu poderia passar a madrugada aqui na minha oportunidade, recitando relatos de terremoto, mas eu quero destacar aqui o ano de 1954, aonde a Indonésia sofreu um dos maiores terremotos já vistos, de magnitude de 9,0, matando cerca de 9.000 pessoas. Mas foi no ano de 2010 que esse recorde foi quebrado, aonde o Sudeste Asiático sofreu um terremoto de magnitude de 9,5, matando cerca de 200.000 pessoas. Porque é de não falar aqui do Haiti, do ano de 2008, aonde um terremoto de magnitude de 9,2 matou cerca de 87.000 pessoas. Sim, ainda há relatos mais recentes. No ano de 2023,
mais precisamente no final do ano de 2023, a China sofreu em apenas um dia 150 terremotos em um representante local. Foi estendida uma faixa e no mandarim eu não entendia. E eu corri para o Google e eu fui pesquisar que a faixa que se levantava tinha o seu significado. Isto é, sinais que antecede o arrebatamento da igreja. O segundo tipo de sinal que Jesus falou se chama sinal social. Renan, o que é um sinal social? Sinal social fala de pestes. Sinal social fala de fome. Quando eu falo de pestes, eu falo de doenças incuráveis. E falando de doenças incuráveis, quem é que não vai lembrar aqui do H1N1? Matou centenas de milhares. Quando falando de pestes aqui, quem é que não vai lembrar da Covid-19? Acabou com cerca de quase 20 milhões de seres humanos. Eu percebi que no período da pandemia, muita gente retornaram para o caminho do Senhor. Crentes voltaram a ser crente de verdade. E eu tive o privilégio de conversar com um daqueles irmãos que voltaram no período da pandemia. E eu perguntei, o que é que te motivou a retornar novamente? E ele me respondeu, você não está vendo o que está acontecendo. Isto é, sinais que antecedem o arrebatamento da igreja do Senhor. Falando de fome, segundo a OMS, ela chegou à conclusão que 375 milhões de seres humanos diariamente vão dormir com fome. Terceiro tipo de sinal que Jesus falou se chama sinal político. O que é um sinal político, Renan? Fala de guerra e rumores de guerra. Ao falar de guerra, eu me lembro do reverendo Hernani Dias Lopes. Ele disse que a humanidade, ela está pautada no sangue daqueles que perderam a vida no período da guerra. Falando de guerra, quem é que não vai lembrar dos noticiários Ucrânia e Israel? Falando ainda de guerra e rumores de guerra, quem é que não vai lembrar o ataque a Torres Gêmeas? Sinais que antecedem o arrebatamento da igreja do Senhor. Quarto tipo de sinal se chama sinal religioso. Renan, o que é um sinal religioso? Sinal religioso fala de falsos pastores, falsos pregadores, perseguição à igreja. Sinal religioso fala daquilo que Paulo disse a Timóteo, que naquele dia muitos se apostatarão da fé, seguindo seus próprios conselhos. Falando de sinal religioso, eu estou aqui a lembrar dos pregadores que assumem a tribuna do Senhor para falar à noiva, e ao invés de falar à noiva, ele usa o tempo para atacar a igreja de fulano, que tem a cor da parede preta. Assume a tribuna para falar da cor da parede da igreja de João, que é azul, acreditando que no céu haverá distinção, como por exemplo, você que congregou na parede preta, fique para cá, você que congregou da parede azul, fique para cá. Guarde isso e não se esqueça, Cristo não vem buscar Cristo virá buscar a igreja. Sinal religioso fala de um episódio que ocorreu no ano de 2020, onde homens com máscara na cara colocaram alguns irmãos de joelhos dobrados com a Bíblia na mão, dizendo: negue a fé, rasga a Bíblia, senão vocês vão morrer. E eles eram fuzilados. Porém, antes de serem fuzilados, eles davam a oportunidade dos mesmos falarem, e no idioma deles eu não entendia, mas eu acredito que eles diziam: morrer com Cristo é ganho. Se quiser fuzilar minha cara, pode fuzilar, mas negar a Jesus, isso eu não vou negar. Já que você levantou as mãos, levante, porque assim diz o Senhor: para cada 10 que o diabo conseguiu desviar, para cada 10 que o diabo conseguiu matar, Deus está levantando 100 para ser o diferencial. Para cada 10 que o diabo conseguiu matar, Deus está levantando você para ser o diferencial. Deus está levantando a tua casa para ser o referencial. Ainda
aqui eu acredito na eminência do arrebatamento da igreja. Com base nisso, eu me lembro do Apocalipse capítulo 1, aonde temos a visão de Cristo glorificado. Capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, temos a igreja no passado e também no presente. Capítulo 4, temos o arrebatamento da igreja. Capítulo 5, temos a igreja sendo glorificada. Capítulo 6 ao capítulo 18, temos visto a grande tribulação dividido em 3 períodos de 3 anos e meio. Capítulo 19 foi o texto que ora acabamos de ler. Nós vemos a volta de Cristo pessoal e também as bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro? É o casamento do noivo Cristo com a sua noiva igreja, mas é de suma responsabilidade eu dizer aqui que o acontecimento, que o casamento só ocorre quando a noiva segue alguns requisitos. Eu me lembro-me da cultura judaica, que quando o moço escolhia a moça para se casar, pagava-se um dote, e o moço voltava para a casa do pai, para preparar os aposentos nupcial. Como o noivo não podia visitar a noiva todos os dias, então ele pedia o amigo para poder levar presentes para a noiva, e quando então celebrasse o casamento, a noiva se apresentasse com os presentes que o noivo deu. E baseado na Bíblia, eu pude perceber que dentre as páginas da Bíblia, nós encontramos um maior presente que se chama aliança. Deus sempre foi um Deus de aliança. Pelo menos nós encontramos 8 alianças na Bíblia Sagrada, a saber, a primeira, classificada como aliança edênica, aliança que Deus faz com Adão no período da inocência. Segunda aliança, classificada como aliança adâmica, aliança quando Adão peca, Deus se manifesta e faz uma aliança com Adão. Terceira aliança, aliança noélica, quando as águas do dilúvio baixaram, Noé e a sua casa saíram da arca, Noé apresenta-se ao altar, Deus se revela e faz uma aliança com Noé. Quarta aliança, Deus faz com um homem cujo nome é Abraão, filho de Terá, neto de Naor, bisneto de Serug, nas regiões de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia antiga, classificada como aliança abraâmica. A quarta aliança, Deus faz com Moshe, com Moisés, aliança mosaica. A quinta aliança, Deus faz com Davi, aliança davídica. A sexta aliança, Deus faz com a nação palestínica, aliança palestínica. A sétima aliança, Deus faz com a humanidade, através do sangue de Jesus que um dia desceu na cruz do madeiro. Você sabia, olhe para cá, você sabia que quando Cristo está celebrando a última ceia, ele pega o cálice, ele levanta o cálice e ele diz: este é o meu sangue, que é derramado para a remissão dos pecados. Também, este é o meu sangue do Novo Testamento. A palavra testamento significa nova aliança. Você sabia que todas as vezes que nós levantamos as nossas mãos cansadas para o eterno, o Senhor faz uma aliança conosco e nós para com Ele? Mas você sabia que todas as vezes que quem faz aliança quebra a aliança, os céus não se alegram, quem se alegra é o inferno. E quando o inferno se alegra, porque o pregador quebrou a aliança, porque o cantor quebrou a aliança, o inferno se alegra, e parece que eu vejo a reunião no inferno, e o plano maquiavélico do diabo é: vou matar ele. O que é que você vai fazer, Satanás, com um pregador que pregava demais? Ele quebrou a aliança, ele quebrou a aliança com ele. Eu vou fazer diferente. O que é que você vai fazer? Eu vou apresentar amigos para ele, e o mesmo vão apresentar cocaína para ele, vão apresentar cigarros de maconha para ele. Eu vou colocar na cabeça dele que ele não é macho, enquanto em uma noite não se deitar com 3 mulheres. E depois, Satanás, o que é que você vai fazer? Eu vou matar ele. E
E com ela, Satanás, ela era dirigente do círculo de oração, era missionária, mas quebrou a aliança. O que é que você vai fazer? Com ela eu vou fazer diferente. Vou colocar um palmo de saia nela, vou levar ela para o centro da cidade, vou fazer ela dançar a noite inteira, vou apresentar amigas e as mesmas vão apresentar o submundo das drogas. E depois, Satanás, o que é que você vai fazer? Eu vou matar ela. Enquanto no inferno a reunião está sendo planejada, enquanto no inferno o plano maquiavélico do diabo está sendo arquitetado, Deus está se levantando do trono nesta madrugada. Enquanto o diabo no inferno está preparando o plano, Jeová está se levantando do trono nesta madrugada, está indo atrás do pregador, está indo atrás da missionária. E de repente o pregador voltou, a missionária voltou, e a festa do diabo para, a festa no inferno para. E alguém vai perguntar ao diabo: por que é que parou a festa? Por que é que parou de festejar? O diabo arrasta o chifre, não sei se tem no chão, e ele diz: como é que vamos festejar se eu quebrei, mas ele restaurou de novo, ele restaurou de novo. Meu Deus, eu estou pregando para pai, eu estou pregando para mãe, que o diabo conseguiu quebrar a aliança do filho, que o diabo conseguiu quebrar a aliança da filha, mas assim diz o Senhor, nesta madrugada, eu estou indo lá agora. Olha lá, se isso não te constranger, agarra a mão desse crente, por favor. Olha dentro dos olhos dele, olha dentro dos olhos dela, e seja uma voz profética para ele. Enquanto você está aqui, a aliança está sendo feita de novo. Enquanto você está aqui, Deus está visitando a boca de fumo e resgatando teu filho agora. Enquanto você está aqui, a aliança está sendo feita. Quem acredita nisso nesta madrugada, adore a Jesus, adore. Eu vou entrar agora. Pastor Jorginho, o diabo não teme a performance de altar, o diabo não teme a eloquência, o diabo não teme terno bonito, sapato de marca, o diabo não teme voz bonita, intelecto apurado. Satanás não teme, Renan. O que é que faz Satanás perder? É quando encontra um crente de aliança, de aliança. Deixa eu ver se tem, deixa eu ver, olha lá, olha lá, olha lá, uma nuvem de glória acabou de descer, e assim diz o Senhor: enquanto a minha igreja adora, eu não vim pregar para profanos, eu não vim pregar para mentirosos, eu vim pregar para noiva, para noiva. Olha lá, olha lá, olha a nuvem de glória envolvendo a noiva. Agora, 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 para os caluniadores da internet, para aqueles que criticam o movimento pentecostal, para muitos é meninice, mas para nós é poder. Eu já devolvo o microfone, mas o Senhor acabou de falar comigo: Renan, eu estou querendo envolver os meus aliançados em um manto de mistério. Renan, profetiza no Vigilhão Celebrai que o diabo perdeu mais uma vez, que Satanás perdeu mais uma vez. A tua casa não será envergonhada, a vergonha não virá do teu filho que quebrou a aliança,
A vergonha não virá da tua filha que quebrou a aliança. O meu Deus está descendo o lar agora, Frazão. O meu Deus está descendo o lar agora. Então vamos lá. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que se encontravam ali reunidos. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo. Reunido a celebrar já está. Em adoração vigilião celebrar já está. Eu só convido um aliançado a receber poder, 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 poder. Olha lá, olha lá. Pega, 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 pega. Eu vou dar lugar. Deixa eu ver quem entra. Olha lá, olha lá. Jesus é rei. Eu não vim pregar chave de carro. Eu não vim pregar chave de apartamento. Eu vim pregar que a noiva que vai subir é a noiva que tem aliança, 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 aliança. Deixa eu ver. Deixa. Kelemiossikandai, como Lúcia, ergnubite, Kelemiosa, alabriofas, arauite, Kelemi tutiremiosa, Kelemi cantio rema, entre os cicalabriote, como Lúcia, campiofá, Kelemi tuti canto de rebiofá, Kelemi tuti calabriose, Kelia, como Kelemi, aduria, Camiose. Jesus, se o Senhor está comigo nesse altar, eu só te faço um pedido agora. Aonde tiver um crente de aliança, enche ele agora, agora, agora. Só quem pode adorar.